nós assentados, que grande Deus nosso Senhor, os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Mãe e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Hoje eu estou um pouquinho mais contínuo no material que eu trouxe, não estou espalhando tantas coisas. Nós, em particular no Brasil, neste mês de setembro, celebramos um mês dedicado à Sagrada Escritura, à Bíblia. E por quê? Ao final do mês de setembro, celebramos o dia daquele que é o patrono daqueles estudiosos da Sagrada Escritura, São Jerônimo, que foi pedido pelo Papa a ir estudar e traduzir a Sagrada Escritura, que antes estava somente em hebraico e grego, para o latim. Ele, é claro, já se tinha algumas versões, por exemplo, a Vetus Latina, mas ele foi aquele grande estudioso que buscou penetrar, entender, estudar e traduzir a Sagrada Escritura para o latim de modo oficial. E então surge a Vulgata, E em virtude disso, neste mês, diante dessa celebração, de sua memória, então, este mês, dedicamos à Sagrada Escritura. E vejamos como é oportuno, quando temos nosso plano de vida, um dos pontos que São José Maria propõe é justamente a leitura bíblica. É conhecer nosso Senhor, que nos fala na Sagrada Escritura, conseguir penetrar e beber desta fonte, em particular do Novo Testamento, onde ele nos fala com claridade, mas não só, mas toda a Sagrada Escritura, nosso Deus nos fala e nos chama a nos conformar a nossa vida a Ele. Mas é necessário que aprendamos a saber ler a Sagrada Escritura. Não basta eu parar e ler. Por vezes a gente não sabe ler a Sagrada Escritura. Não conhecemos a Sagrada Escritura. Paramos, lemos, às vezes, capítulos inteiros, ou um versículo ou outro, mas sem profundidade. Devemos aprender a ler. E como lemos a Sagrada Escritura? Em primeiro lugar, não é por quantidade. A gente não tem que sair correndo. Às vezes a gente acha isso, né? A gente tem que, eu tenho que terminar. Você tem a vida inteira, calma. A gente tem que aprender a mergulhar, não terminar. É que nem um terço. A gente não pode. A gente começa, geralmente, quando a gente reza o terço, uma pessoa reza o terço para terminar. E aí quase é uma corrida desenfreada. Não. Eu rezo o terço para estar com Deus. Eu leio a Sagrada Escritura para conformar a minha vida a Deus, para conhecê-lo. Então, não ler, sair lendo, claro, é bom que vez ou outra eu leia para uma estrutura de estudo, de penetração, de conhecimento, mas é necessário que eu tenha a minha leitura de profundidade.
E às vezes basta eu ler um versículo e penetrar naquilo, ler uma passagem e conhecer e deixar que aquilo toque a minha vida. São José Maria nos diz que devemos nos inserir naquela cena, deixar que possamos compor também aquela cena. Certa vez ouvi uma meditação que dizia que nós temos que mergulhar na Sagrada Escritura ao ponto de conseguirmos tocar, sentir o cheiro, estar ali tão presente ao ponto de sentir as pedrinhas da praia. As praias da Terra Santa, elas não são como as areias aqui de Cabo Frio, mas elas são mais pedregosas. E apesar de São José Maria não ter estado lá, ele diz isso: nós temos que mergulhar tão profundo ao ponto de conseguirmos sentir, ao ponto de tocar essas pedrinhas, estar ali, conseguir compor, estar ali no meio. E penso que diante daquilo que vemos na Sagrada Escritura, além de entrar, é necessário que também deixemos entrar a Sagrada Escritura em nós. Não basta entrarmos nela, mas é necessário que também deixemos que ela entre em nós, para que ela possa dar luzes ao nosso hoje, para que ela possa iluminar a nossa vida diante daquilo que vivemos. Como diz a passagem da carta aos Hebreus, a palavra de Deus é viva e eficaz, é cortante e penetrante como espada de dois gumes. É necessário que deixemos essa palavra nos penetrar no mais profundo, para que ela possa cortar e tirar de nós aquilo que não presta, e que ela possa fazer-nos unir a Cristo, deixar-nos preparar para nos enxertar, de modo que ela possa nos limpar dos excessos e nos deixar cada vez mais moldados à vontade de Deus. A parábola que nos é proposta hoje, ela nos ajuda um pouco a isso, a nos deixarmos modelar pelo Senhor, por esta palavra, de modo que não só possamos entrar, mas também devemos deixá-la entrar em nós. A parábola dos talentos, esta que nos é proposta, ela tem duas formas. Uma em São Mateus, talvez a mais conhecida, e outra em São Lucas. Elas têm nuances diferentes, mas tratam de uma mesma centralidade. Destes talentos, disto que nosso Senhor nos confia. Mas quais são as nuances? Em São Mateus, a cada um Deus dá uma quantidade diferente de acordo com a sua capacidade. A um dá 5, a outro 2 e a outro 1. Em São Lucas é diferente. Ele dá a mesma quantidade, mas o que faz render é de acordo com a capacidade. Esta nuance se dá porque diante do alvo. Qual é o alvo que cada um quer atingir? E então, aquela mesma palavra do Senhor, a fim de alcançar alguém específico, um grupo específico, é despertada no autor sagrado, para que o Senhor fale por ele, designe-se a ter maior fruto. Mas, diante de ambas, penso que é mais produtivo a nós olharmos o contexto, diante da nossa temática de hoje, no contexto de São Mateus. Em São Mateus, seu Evangelho, ele expressa a vida de nosso Senhor
mas intercalada por 5 grandes sermões. São 5 grandes discursos que nosso Senhor faz. O primeiro discurso de São Mateus é o famoso Sermão da Montanha. Depois ele faz o discurso das lições. Em seguida, o das parábolas. Depois, da comunidade. E por fim, este grande sermão escatológico, que apresenta aquilo que está para o fim, aquilo que nos abarca e nos abre o entendimento de como o Senhor voltará e o que Ele pede de nós. Dentro desse contexto que se enquadra esta parábola, o contexto da volta do Senhor, daquilo que Ele nos confiou e daquilo que Ele nos pede, desse pedir contas. E diante disso, podemos nos questionar, mas o que o Senhor irá nos cobrar? Ele irá nos cobrar 2 coisas. Primeiro, nos cobrar diante da nossa capacidade, a nossa correspondência de acordo com aquilo que somos, pois Ele nos conhece bem e sabe o que temos capacidade de fazer. E se conseguimos buscar, dar isso a Ele. Se conseguimos chegar a esta medida alta de tudo aquilo que Ele nos fez para fazer, mas ao mesmo tempo, diante da correspondência à graça que Ele nos deu. Pois Ele nos confia algo para que possamos lucrar. E é para correspondermos a isso, a este pedido do Senhor. E vemos que nosso Senhor, Ele nos conhece, porque na própria passagem Ele diz: mas São José Maria, em Amigos de Deus, ele nos fala justamente disso, dessa correspondência. Ele nos diz, nesta parábola, justamente, dos talentos, o Senhor nos ensina-nos principalmente a necessidade de corresponder à graça de uma maneira esforçada, exigente e constante durante toda a vida. Importa fazer render todos os dons de natureza e de graça recebidos do Senhor. O importante não é o número, mas a generosidade para os fazer frutificar. Nosso Senhor nos confia algo e devemos empenhar diante das nossas capacidades para fazer render. E isto é por toda a vida. Este preparativo para Ele. Por isso, o nosso empenho, por isso devemos nos esforçar, nos empenhar em corresponder a essa graça do Senhor. Como dizia, Ele nos conhece, pois nesta passagem Ele nos diz que a cada um dá de acordo com a sua capacidade. E quem mais pode nos conhecer a nossa capacidade do que Ele que nos fez, do que Ele que nos criou, do que Ele que nos modelou? Assim como o Criador de algo conhece melhor do que ninguém para que aquele algo é feito e como deve ser usado, também o Senhor nos conhece melhor a nós mesmos, pois Ele nos fez de acordo com as nossas capacidades, de acordo com os nossos talentos, de acordo com aquilo que Ele nos confiou. E por isso é necessário que busquemos nos empenhar. Mas entrando mais precisamente nesta parábola, às vezes a nós fica este ponto de interrogação, porque podemos entender de muitas formas esta parábola, em particular a sua palavra-chave, os talentos. Desde
no contexto específico de Israel, talento é mais do que uma moeda. A gente tinha umas moedas, as dracmas, o dinheiro próprio daquele tempo. Mas o talento é mais quase que uma unidade de medida. E seja nas passagens ou nos comentários, vê-se que talento ele poderia ser o equivalente mais ou menos a 35 quilos de ouro ou mais ou menos 50 quilos de prata. É uma unidade de medida para ver certa grandeza. E vemos que é uma quantidade significativa. Né? Uma moeda tem mais de alguns gramas e tinha relevância diante de seu valor, ainda mais 35 quilos de ouro. Mas, particularmente em nossa língua, podemos encarar de modo diferente, pois talento para nós são as habilidades, as aptidões que temos. Quando vemos alguém falar, fulano tem tal talento, essa aptidão, esse dom que o Senhor lhe deu. E parece-me que é um pouco este contexto que abarca melhor. Mas devemos também olhar com este grau de essa grandeza, desse valor inestimável que é abarcado nesse sentido também judaico. É necessário conjugar para entendermos que este talento, este dom que o Senhor nos dá, esta habilidade, esta aptidão, é para servir, é para colocarmos a serviço e render. E como podemos ver que isso é um serviço? Em primeiro lugar, pela própria passagem, pois nosso Senhor confia os talentos aos servos, e um servo serve para servir, né? Não para outra coisa. Mas também, se olharmos o contexto essencial de tudo que o Senhor nos ensinou, de todo o contexto da Sagrada Escritura, pois vemos que nosso Senhor ama e serve, e seremos julgados pelo amor, no amor, de acordo com o amor que temos. Este amor a Deus, ao próximo, este amor que se entrega, essa doação, estes talentos, essas aptidões servem para isso, para aprendermos a servir, a dar, e assim o faremos crescer. E como? Em outras palavras, o que é, de modo essencial, este talento? Nosso Senhor diz logo ao início da passagem que Ele chama os seus servos e confia-lhes algo. É necessário correspondermos ao chamado do Senhor, a nossa vocação, a este convocar do Senhor para o serviço. Toda vocação é serviço. A vocação sacerdotal, não à toa, são os sacramentos do serviço, sacerdócio, matrimônio. A vida consagrada também é para um serviço. Afinal, se vê todo este sentido, no sentido matrimonial, esponsal, que é para o serviço do corpo do Senhor, esse dado de entrega. O nosso chamado é para servir. E é necessário que aprendamos a entender o que é este chamado, para o que é este chamado. Em primeiro lugar, o chamado pessoal, íntimo e ao mesmo tempo que a todos, que é um chamado à santidade. Somos chamados a ser santos. E, sendo santos, a esta unidade com Deus,
a nossa vida de oração, ao nosso crescimento nas virtudes, a correspondência, a semelhança com o Senhor, mas também nosso chamado específico, que é o chamado a servir ao outro, pelo Senhor ao outro. O matrimônio, esse serviço ao reino, diante desse doar-se, desse unir-se a alguém para corresponder a esta grandeza que o Senhor nos chama, diante da educação dos filhos, diante da demonstração do amor do Senhor à sua igreja e da igreja a Cristo. E diante dessa vocação específica, esse serviço ao reino e ao próximo, a este empenhar em dar exemplo, em ser exemplo de unidade. E por isso, nosso Senhor, São José Maria, novamente nos diz, no ponto 47 de Amigos de Deus, a vocação cristã não se pode esconder, nem esterilizar, deve ser comunicada, apostólica, entregada. Não perca a tua eficácia, aniquila, pelo contrário, o teu egoísmo. A tua vida para ti, a tua vida é para Deus, para o bem de todos os homens, para amar o Senhor. Desenvolve, desenterra esse talento, torna-o produtivo. Esta vocação, esse chamado, aquilo que o Senhor nos dá para servir, não podemos manter escondido, oculto, enterrado. Deus nos dá essas aptidões, nosso chamado e também as nossas qualidades pessoais para aprendermos a servir, a entregar, a nos doar, a nos unir mais a Cristo. E por isso, vemos este sentido desta correspondência que precisa de esforço. É necessário que aprendamos a ter este esforço por uma vida reta, de virtude, de oração, de empenho em crescer na unidade com o Senhor. Uma vocação coerente. Gosto de olhar esta parábola no sentido das vocações. E, por exemplo, em relação à vocação matrimonial, o que são os talentos que o Senhor nos confia? Os filhos. Eis o talento que o Senhor confia, que é necessário aprender a fazê-los lucrar, crescer. Na última pergunta que se faz antes do consentimento, então se diz: aceitais os filhos que o Senhor vos confiar, educando-os na lei de Cristo e da Igreja? Isso que é perguntado. Em outras palavras, vocês aceitam os talentos que o Senhor quer entregar a vocês? E como farão render na educação da lei de Cristo e da Igreja? No fazê-los crescer diante de Deus, no fazê-los crescer diante da correspondência ao que o Senhor os chama. Lembremos que o Senhor diz, ao perguntar diante do rito: os filhos que o Senhor confia, os filhos são dele. É pérfido um ditado que diz que educamos os filhos para o mundo. Não. Os filhos são de Deus, não são do mundo, não são para o mundo, não são para a mundanidade, são para Ele. Não é para si, nem para o mundo, é para Deus. E é minimamente estranho
ver que tantos casais escondem seus filhos, querendo que seus filhos sejam um projeto pessoal, ou então quase que forçando a não correspondência. Imaginemos tantos que, quando o filho diz que a filha diz que quer ir para o convento, ou para a vida religiosa, ou para o seminário, quase que entra em desespero. E os meus netos? Não. É o chamado do Senhor. Ele confiou esse talento a ti para educá-los na lei de Cristo da igreja, não segundo a sua vontade. Alumbrar para Ele. Quando não se tem isso, se esconde. Quando um jovem me diz que os pais às vezes se opõem e tudo mais, como eu fico com pena desses pais? Porque ao buscarem esconder os seus filhos da vontade de Deus, no final eles que serão cobrados. Olha, eu chamei ele a isso, e você não educou a isso. Você não cumpriu a sua função de servo. Você escondeu o talento. E é duro, vemos na parábola o tratamento que o Senhor dá àquele que esconde. Mas talvez mais duro ainda seja aquele que rejeita o talento. No casamento, o casal diz sim a essa pergunta antes do consentimento, até porque senão não tem casamento, né? Para ali. Mas e quantos depois querem fazer a sua vontade e não aceitam verdadeiramente os filhos que o Senhor confia? É muito caro. O Senhor não pede aqui que se dê um iPhone de última geração todo ano, viagem para Disney, e quando os filhos estiverem cansados de ir para Disney, pegar a ponte aérea, dar uma passadinha ali no Beto Carreiro, o carro importado, a escola mais cara. O Senhor não pede nada disso. Não tem nada disso no contrato. O que o Senhor pede é o essencial. Pode não ter nada disso, mas que sejam educados na lei de Cristo e na igreja. E tantos pais rejeitam os talentos. É triste ver que tantos que se colocam a serviço do Senhor negam servir ao Senhor, negam as graças que o Senhor quer lhes dar. Mas não são os casais. Existe também aqueles que buscam a vida religiosa, a estes também é feito isso. Diante da porção confiada a estes, ao padre, à sua paróquia, aos seus paroquianos, o Senhor também lhe diz: eis aqueles que eu te confio, para que você possa fazê-los crescer na fé. Um padre tem por dever, mais do que administrar e fazer e acontecer, rezar pelos seus, por aqueles que são confiados, educá-los, para que eles saibam rezar, para que saibam receber os sacramentos, para que saibam crescer nas virtudes. Administrar os sacramentos, a graça de Deus. Também tem outras coisas, a administração da paróquia, obras, etc. Mas isso é o essencial. É disso que ele será cobrado. Também as irmãs religiosas, os religiosos, também é isso, diante da sua vocação, diante do seu chamado, aqueles que são confiados para crescer, para se entregar ao Senhor. Cada vocação é um serviço, é um dar-se.
Devemos buscar isso, essa correspondência. Na primeira carta de São Pedro, ele nos diz no capítulo 4 que devemos aprender a ter esta correspondência, a colocar os nossos dons a serviço. Quem sabe pregar, quem sabe fazer isso, quem sabe fazer aquilo. Quem sabe pregar, anunciar o que o Senhor pede. Quem sabe tirar foto, servir desta forma, levando o conhecimento aos demais. E tantas outras coisas que podemos ver. Quem sabe cantar, cantando e fazendo músicas para o Senhor que elevem a alma. Devemos aprender a colocar os nossos talentos à disposição, ao serviço, a esta entrega. É isso que o Senhor espera de nós. Este ato de entrega, este ato de serviço, para isso é que nos deu os nossos talentos. Mas infelizmente, muitos de nós, por falsa humildade, fogem. Ah não, eu vou dar espaço para o outro. Ah não, eu não sou tão bom assim, fulano é melhor. Eu vou chamar fulano. Ah, eu não quero plantar isso, eu não quero fazer aquilo. É necessário que a gente pare de enterrar os nossos talentos, enterrar aquilo que o Senhor nos deu para anunciar o seu reino, para buscar a Ele. Por vezes fazemos isso, enterramos os talentos que o Senhor nos dá, enterramos aquilo que o Senhor nos dá para fazer crescer a nós e também aos outros. Quantos, por exemplo, jornalistas, pessoas que estão na mídia, não poderiam levar tantos para Deus, mas escondem seus talentos com coisas falsas? Isso também é esconder. Não mostrar a verdade também é esconder. Não usar o seu talento para o crescimento. Mas se podemos esconder por humildade, também podemos esconder o talento por uma pseudo-prudência, uma falsa prudência. Não, eu tenho que melhorar isso aqui ainda. Não, eu tenho que estudar um pouquinho mais. E vai decidir estudar e nunca chega. Nunca se coloca a serviço. Tem que ser um especialista do especialista para... E nunca chega. É sempre uma coisinha para melhorar, é sempre... Será que não pode servir? No mínimo, se colocar a serviço, se negar por uma falsa prudência de não, eu ainda não consigo. Será que somos tão parados e débeis a esse ponto? Isso não é prudência. A prudência nos predispõe a fazer, não a não fazer. Se a gente foge de fazer, a gente não é prudente. Somos fujões. Enterramos o nosso talento. Nos esquivamos do nosso dever. Não podemos ser assim. Devemos ser diferentes. Devemos aprender a servir como o Senhor nos pede. O Senhor, Ele quer de nós mais. Quer de nós este serviço. Podemos até parafrasear Santo Agostinho, quando ele diz que tem medo da graça que passa. Poderíamos dizer que devemos ter medo do talento que enterramos. Ter medo de esconder aquilo que o Senhor nos dá. Pois se a graça é para nós,
para frutificar, para crescer no serviço, este talento também. Não podemos ficar nos esquivando. E se muito fazemos, o Senhor nos tira. Imaginemos alguém que saiba tocar, que será um musicista que tem ouvido absoluto e outras coisas mais. Se ele vai se escondendo, chega a um ponto que talvez não saiba mais fazer nada. O Senhor tira aquele talento para fazer, que era para fazer frutificar, para fazer outros crescer. Se ele esconde tanto e entrega ao nada, o Senhor tira. Mas também somos poupados daquilo que temos aptidão. Devemos fazer frutificar e crescer em mais. Devemos também buscar aprofundar-nos. Às vezes, nem sempre temos uma disposição imediata a algo, mas podemos crescer naquilo. Imaginemos os santos, por exemplo, os santos que evangelizaram o Brasil, José de Anchieta, por exemplo. Ele não sabia do que Guarani, mas tinha aptidão, aprendeu ao ponto de fazer uma gramática, correspondeu a este talento que o Senhor deu, a esta aptidão que o Senhor deu, e fez frutificar e crescer para evangelizar. E tantos outros, São Gregório Magno, e tantos outros cientistas que temos na igreja, que conseguiram desenvolver grandemente a ciência. Tantos outros que têm aptidão para tantas coisas. Por que não buscar abraçar isso para evangelizar? Temos hoje, por exemplo, as mídias. Tantas aqui, por exemplo, devem ter chegado aqui porque viram anunciar no Instagram, nos WhatsApps da vida, os cartazes, informando aqui deste recolhimento. Devemos também buscar desenvolver isso, aprimorar estes nossos talentos para conseguir expandir mais, abarcar mais, crescer. Devemos aprender cada vez mais a corresponder ao que o Senhor nos pede, e correspondendo a Ele, assim seremos gratos, assim mostraremos a nossa gratidão, podendo servir a tantos, ter este sinal de gratidão do Senhor, levando tantos a Ele, a este encontro com Ele. Dentre aqueles na história que melhor o fizeram, a Virgem Santíssima é um grandíssimo expoente. Ela, sobretudo, corresponder à vontade de Deus. Ela, melhor que tudo, soube conquistar e crescer, de lucrar diante daquilo que o Senhor lhe pedia. Que ela nos ensine a esta correspondência, a corresponder àquilo que o Senhor nos pede, a corresponder ao chamado que o Senhor nos faz, para podermos demonstrar nossa gratidão a tudo aquilo que Ele nos dá. Que a Virgem Santíssima interceda por nós, para que possamos ser estes bons servos e ouvir do Senhor: servo bom e fiel, se foste fiel no pouco, vem também congratular-se no mundo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Dou-te graças, Senhor, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática.
Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.